Queridas irmãs, queridos irmãos, comunidade da Catedral Metodista de Porto Alegre, com muita alegria estamos disponibilizando o culto virtual de outubro de 2023. No mês passado, comemoramos 138 anos de vida e missão do metodismo no Rio Grande do Sul, com programação muito especial e abençoada. Nesse mês, queremos agradecer a Deus por nossas crianças. Teremos programação especial para elas, tanto na Catedral como na Lomba do Pinheiro. Traga as crianças para o nosso convívio na igreja. Continuamos insistindo no convite para que você esteja presente nas atividades da Catedral. Não deixe de estar conosco. Nosso versículo para este mês está no livro de Mateus, capítulo 19, verso 14, que diz: Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Nossos cultos presenciais acontecem aos domingos, às 10 horas. Venha e esteja sempre conosco, trazendo seus familiares. Terças-feiras, às 14h30, temos culto da terceira idade. Quintas-feiras, às 19 horas, temos discipulado para todos e todas, sob a liderança dos homens. E sextas-feiras, à tarde, nosso templo está aberto para a oração. Também temos reunião de oração nas terças-feiras, às 18h30, virtualmente. Todas essas atividades são bênção na vida de quem participa. Rogamos as mais ricas bênçãos do Senhor aos nossos e às nossas aniversariantes do mês, no desejo de muita saúde. Nossos dízimos, ofertas, podem também ser entregues pelos meios virtuais. Entre em contato com a tesouraria ou corpo pastoral para contribuir. Continuemos dando suporte ao trabalho do Senhor. Aproveite e presenteie a aniversariante, a nossa igreja, com a sua oferta. Queremos adorar ao nosso Deus, louvá-lo e receber da sua palavra. Oremos. Querido Deus, nossa oração nesse mês é dedicada às crianças. Que nós possamos ser agentes de educação para elas, exemplos cristãos, e lutemos por seus direitos e contra toda a violência contra elas. Imploramos, ó Pai, afasta nossos pequenos dos males que os ameaçam. Ajuda-nos a promover a paz e a unidade em nossas famílias, de tal forma que no nosso lar, nossos filhos e filhas sempre encontrem seu porto seguro. Que nossas crianças sejam imagem e semelhança de Jesus. Em nome de quem oramos. Amém. Cantemos do Inário Evangélico o hino 156. Brilhando por Jesus, brilhando.
Bom dia, irmãs e irmãos. A paz do Senhor esteja com todos e todas. O texto da Palavra de Deus está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, dos versículos 1 até o 16, que nos relatam: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 11ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 11ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Uma das formas mais criativas que Jesus utilizava para explicar coisas difíceis era por meio de parábolas. Histórias que exemplificavam o que Jesus gostaria de ensinar, utilizando uma linguagem fácil e que era aplicável ao contexto dos ouvintes. E a maioria das parábolas foram contadas por causa das polêmicas com as autoridades religiosas. Mas Jesus não fazia isso para se defender, mas sim para ensinar como Deus, na vinda do reino, através de Jesus, estava buscando, aceitando e perdoando os perdidos, mostrando a sua misericórdia e a sua graça. Aos apóstolos foi dado conhecer o mistério do reino, porque eles estavam abertos para o ensino de Jesus e procuravam ser como Jesus queria que fossem. Aceitavam Jesus sem condições prévias. Já os fariseus e o povo queriam que Jesus fosse do jeito que eles gostariam. No capítulo anterior, 19, deste mesmo Evangelho,
Jesus responde a um jovem rico o que ele devia fazer para alcançar a vida eterna. E ao ouvir a resposta, o jovem se afasta de Jesus, porque não queria se submeter às condições que Jesus lhe dá. Em seguida, Jesus conta a parábola que tem como título o perigo das riquezas e reconhece que a salvação de um rico é algo muito difícil. Pedro fica então um pouco desconcertado. Junto com os outros discípulos, ele largou tudo para seguir Jesus e pergunta: e nós? Nós que largamos tudo para te seguir. E nós que abandonamos nossa vida, nossa profissão para te seguir. Jesus explica que as recompensas serão garantidas, receberão muito mais e herdarão a vida eterna. Jesus então sente a necessidade de explicar aos seus seguidores que a motivação para segui-lo e servi-lo não pode ser a busca por recompensas. E conta, para ensiná-los, a parábola que nós lemos. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Para os primeiros, combinou pagar 1 denário pelo dia, e saiu novamente, viu outros e os contratou, dizendo: eu lhes pagarei o que for justo. E saiu outra vez, fez a mesma coisa. E ainda mais uma vez, saiu, encontrou outros que estavam desocupados e os contratou também. E quando chegou o final da tarde, era hora de pagar os trabalhadores. Esse costume era muito comum entre os judeus, porque estava na lei que Deus tinha concedido a eles. Em Levítico, capítulo 19, versículo 13, diz: a paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Jornaleiro era o empregado diarista, pago por dia de trabalho. Portanto, era esperado que ao pôr do sol, ou seja, por volta das 18 horas, todos recebessem o pagamento pelo seu dia de trabalho. E assim fez o dono da vinha, e pagou a todos o mesmo valor. E os primeiros reclamaram, porque os contratados depois deles receberam o mesmo que eles. Estes homens, contratados por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. A isso, o patrão respondeu: não estou sendo injusto com vocês. Vocês não concordaram em trabalhar por 1 denário? Eu quero dar aos que foram contratados depois o mesmo que dei a vocês. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? São maus os teus olhos porque eu sou bom? Vocês estão com inveja porque sou generoso? Todos receberam o mesmo salário, não porque os grupos tivessem feito a mesma soma de trabalho, mas porque durante o tempo destinado a eles, os últimos tinham mostrado zelo e confiança no seu empregador. Isso valia mais do que o trabalho feito, talvez de má vontade, somente para cumprir as horas do acordo do primeiro grupo. Aqueles que aceitaram servir na vinha no último horário do dia não fizeram reivindicações, não contrataram nada,
confiaram cegamente, aceitaram o convite. Por esse motivo, puderam saborear a alegria da generosidade do patrão. Jesus está ensinando que o reino de Deus opera em uma lógica diferente do reino deste mundo. A lógica humana é: quem trabalha mais, ganha mais. Tem mais chance e oportunidades aquele que busca algo a mais. A lógica do reino desafia a perceber que Deus não está limitado ao nosso jeito de pensar, agir e viver. A lógica do reino nos desafia a mudar o nosso jeito de pensar e nos leva a refletir no modo como vivemos e nos faz perceber que no reino de Deus a vontade de Deus é soberana. Quando Jesus contou essa parábola, ele não queria ensinar como administrar uma propriedade. Ele queria ensinar como é no reino de Deus. Por isso, ele assemelha o dono da vinha a Deus. O dono da vinha percorreu as estradas, chamou a todos, apresentou a todos a sua proposta, não foi meticuloso no exame, não olhou as referências, publicanos, prostitutas, ladrões, pessoas consideradas de pouco valor, podem ser operários ideais para a sua vinha. A única condição é que aceitassem o convite. É Deus que chama a servir, chama a fazer parte da sua obra. Aceitar esse convite é de forma muito especial fazer parte dos planos de Deus para o seu reino. É Deus que resgata, perdoa, salva, concede a vida eterna. O Deus gracioso, misericordioso e generoso. Às vezes, há comportamentos exatamente como o dos primeiros trabalhadores. Pensam merecer mais, pensam poder cobrar de Deus mais reconhecimento. Por vezes, consideram que merecem ou podem fazer por merecer a salvação ou as recompensas que Deus concede. Esta parábola que Jesus contou ensina que ninguém consegue fazer nada para merecer o perdão dos pecados, nem a salvação, nem a vida eterna. Não há nada que possamos fazer para conseguir isso, nem conquistar. Somos perdoados e perdoadas, porque Deus nos ama tanto que enviou Jesus, o seu Filho, para pagar a conta do pecado. Por causa desse amor tão grande, somos perdoados e perdoadas pela graça de Deus, salvos e salvas, e vivemos na esperança da vida eterna. A quem fizesse a pergunta: o que é que ganharei seguindo a Jesus? Cremos que Jesus daria essa resposta. Não é o que você faz, mas a fé e o amor que inspira. Não é quanto você se sacrifica, mas por que se sacrifica. Não é a quantidade o que conta, mas a qualidade. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse amor, nada disto adiantaria. A parábola que Jesus conta ressalta aos seus discípulos e a nós que eles deviam e nós devemos
servir ao Senhor, a Deus e ao reino de Deus, sem esperar pelas recompensas. A motivação para servir ao Senhor não é a busca por recompensas, é fazer a vontade de Deus, é testemunhar sua obra e evangelho, que resgata pecadores e pecadoras e concede nova vida, e não para alcançar para si mesmo alguma coisa. Trabalhar na vinha é anunciar Deus, a salvação, através de Jesus Cristo, vida completa, vida eterna. Que tenhamos, irmãos e irmãs, nosso coração submisso, obediente, dócil a Deus, para que Ele nos transforme e nos santifique pelo seu Santo Espírito. Que assim seja. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos,
Recebamos a bênção do Deus Trino. A bênção de Deus Pai, a bênção do Deus Filho Jesus Cristo e a bênção do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, as nossas famílias e todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.